Olá pessoal, então a gente vai fazer aqui, né, a correção da última prova de física, tá? A prova 301. E eu vou ler as questões e vou resolver como sempre, tá ok? Bom, então três barras metálicas A, B e C são aproximadas umas das outras durante um teste. Dependendo da maneira como são aproximadas, elas se atraem ou se repelem. A barra A teve suas extremidades marcadas com os algarismos 1 e 2. A barra B, os extremos 3 e 4 e a barra C com os extremos 5 e 6. As barras foram aproximadas da seguinte maneira. Então vamos lá. Aproximando-se o extremo 1 da barra A, então eu vou pegar aqui, ó. Esta aqui é a barra A, beleza? O extremo 1 da barra A é aproximado do extremo 3 da barra B, tá ok? Então, aproximamos as duas barras, ó. Então, o que a gente vai observar aqui? Quando eu pego a barra A e aproximo da barra B com os extremos 1 da A da 3, nós temos repulsão. Quer dizer, essas duas barras irão se repelir. Atenção, pessoal. A repulsão, ela é uma característica apenas de corpos que estão imantados, isto é, de corpos que são ímãs, tá ok? Então, vejam só, se A repele a barra B, então, automaticamente, a gente já pode concluir que as barras A e B são ímãs, elas estão imantadas. Seguindo o experimento, a gente tem a segunda situação. Aproximando o extremo 4 da barra B. Olha, pegamos de novo a barra B, ok? Só que agora o extremo 4 da barra B com o extremo 5 da barra C. Então veja, o extremo 5 da barra C. O que acontece nesse caso? Quando a gente faz isso, a gente observa que as barras sofrem atração. Quando duas barras metálicas se atraem, não é possível concluir que as duas são ímãs. É possível concluir que pelo menos uma delas é um ímã. Isso porque o ímã, quer dizer, uma barra imantada, ela tem a capacidade para atrair metais cuja composição contenha ferro, cobalto e níquel. Então, por exemplo, nós já descobrimos que a barra B é um ímã. Se a barra C foi atraída pela barra B, nós podemos ter que a barra C também seja um ímã. Mas não é necessário que a barra C seja um ímã. É necessário apenas que ela seja constituída de material ferromagnético para ser atraída. A atração não garante que os corpos são imantados. Vamos continuar então. Na terceira situação, nós vamos pegar a barra A, ok? Novamente, a extremidade 2 da barra A e vamos aproximar da extremidade 6 da barra C. Ao aproximar a extremidade 2 da barra A da extremidade 6 da barra C, verificamos que também ocorre atração. Bom, mais uma vez, a gente sabe que a barra A é ímã. Mas a barra C pode ou não ser um ímã. Muito bem, vamos ver o que acontece aqui agora. Vamos identificar quais são os polos dessas barras para a gente poder verificar se as barras todas são imantadas ou não. Então eu vou assumir aqui agora, nós vamos partir do pressuposto que o polo 1 da barra A é um extremo norte, é o polo norte de um ímã. E o extremo 2 da barra A, por sua vez, é um polo sul de um ímã.
uma vez que nós já descobrimos que pelo fato da barra A e B se repelirem, elas são necessariamente ímãs. Bom, se elas se repelem, significa que nós aproximamos polos iguais. Então, o extremo 1 da barra A é igual ao extremo 3 da barra B. Logo, o extremo 3 da barra B também é um polo norte. Assim sendo, o lado 4 da barra B é um polo sul. Então, nós já sabemos que A e B são ímãs. Estas duas barras, a barra A e a barra B, estão imantadas. E têm seus polos norte e sul agora identificados, arbitrariamente, apenas para a gente tomar como referência para verificar se a barra C também é um ímã. Bom, analisando o que acontece com a barra B e com a barra C, reparem que o extremo 4 da barra B, quer dizer, o extremo 4 da barra B é um polo sul, está atraindo o extremo 5 da barra C. Portanto, se o 4 e o 5 se atraem, caso a barra C seja um ímã, nós teremos que ter ali polos opostos. Consequentemente, o extremo 5 da barra C, se ela for um ímã, deverá ser um polo norte. Tá ok? Porque polos opostos se atraem. Mas reparem que quando a gente vai na terceira situação, em que o lado 2 da barra A atrai o 6 da barra C, nós temos também que 2 e 6 precisam ser polos opostos. Então vejam que o lado 2 da barra A, já definimos aqui, ó, que o lado 2 da barra A é um polo sul. Portanto, se o lado 2 da barra A está atraindo o lado 6 da barra C, nós temos que ter polos opostos. Então, o extremo C da barra C é um polo norte. Então, olhem que curioso que nós chegamos aqui. Nós chegamos numa situação em que a barra C, que tem lados 5 e 6, o lado 5 é um polo norte. E o lado 6 também é um polo norte. Não existe um corpo imantado que tenha dois polos iguais. Portanto, a barra C não pode ter dois polos norte. Logo, a gente conclui que se a barra A é um ímã e a barra B é um ímã, então a barra C não é um ímã. Logo, qual das três barras A, B e C não é um ímã? A barra que não é um ímã é justamente a barra C. Esta é a resolução, então, da questão de número 1. Vejamos agora a questão de número 2. O circuito ao lado representa um eletroímã, um prego com fio enrolado. Ok? Agora, o que acontece? O sentido convencional da corrente elétrica e a polaridade do eletroímã são, respectivamente, sentido convencional da corrente. Qual que é o sentido convencional da corrente? É aquele no qual a corrente parte, ela sai do polo positivo da bateria e retorna pelo polo negativo da bateria. Bom, aqui nós temos a bateria. Então, a corrente precisa sair do polo positivo e retornar à bateria pelo polo negativo. Consequentemente, ela irá percorrer o prego da extremidade B para a extremidade A. Então veja que o sentido convencional da corrente é de B para A. Logo, nós excluímos a alternativa B e nós excluímos a alternativa D. Reparem que na alternativa E diz que não haverá corrente elétrica entre os pontos A e B devido à presença do resistor R. Esta alternativa está errada. O que um resistor faz é limitar a corrente, fazer com que ela tenha um determinado valor, dependendo do valor do R. Mas veja, para que a corrente seja zero, é necessário que a resistência tenha um valor infinito. Pessoal, não existe nenhum condutor
que tenha uma resistência R de valor infinito. Portanto, por menor que seja a corrente, ela irá existir. Tá ok? Então nós teremos que ver aqui agora qual é a alternativa correta, se é a alternativa A ou é a alternativa C. Para fazer isso, nós precisamos identificar qual é o polo magnético, quais são os polos magnéticos que irão se originar no prego. Para fazer isso, nós utilizaremos a regra da mão direita, ok? Vamos lá? Então, usando a regra da mão direita, primeiro, vamos identificar qual que é o sentido nos fios da corrente elétrica na frente do prego. Como a corrente elétrica vai de B para A, então o que acontece? Repare que ela vai sair do resistor e vai chegar aqui no prego. Quando chega aqui no prego, repare que o fio que está enrolado no prego não aparece aqui nesse trecho. Então ele está atrás do prego. Eu vou me preocupar com o sentido da corrente na frente do prego, aqueles fios que eu consigo ver. E vejam que se a corrente some, então ela está passando lá atrás do prego. Quando chegar aqui em cima, a corrente irá aparecer e sairá de trás do prego, passando pela frente do prego. O mesmo vai acontecer nesse segundo trecho do fio. A corrente sai de trás do prego e passa na frente do prego de cima para baixo. O mesmo acontece nesse terceiro trecho, de cima para baixo, e aqui, portanto, de cima para baixo. Isso fica confirmado que, como a corrente elétrica vai chegar pelo polo negativo, nós percebemos que ela vai passar nesse trecho aqui, ó, de cima para baixo. Então, a corrente na frente do prego, ela passa de cima para baixo. Vamos usar a regra da mão. Aqui está a figura da questão. Para a gente identificar qual é a polaridade do ímã que o prego irá virar, basta a gente usar a regra da mão direita. Como que nós vamos usar a regra da mão direita? Os 4 dedos da mão seguem a corrente. Então, as pontas do dedo vão apontar para o mesmo sentido da corrente. Então, veja que a corrente aqui está para baixo. Beleza? Agora, é importante que a gente saiba que a gente coloca a mão, certo? Como se a gente fosse segurar o prego, como se a gente fosse segurar a bobina, como se a gente fosse segurar o eletroímã. Então veja que desse jeito que eu coloquei a mão, os meus dedos estão no sentido da corrente. Os dedos estão apontando para baixo como a corrente. Porém, se eu tentar segurar a bobina, eu não consigo porque minha mão está fechando virada para o lado contrário. Então eu tenho que segurar o prego, eu tenho que me imaginar segurando a bobina. Se eu coloco a mão desse jeito, eu consigo segurar a bobina, mas veja que os dedos apontam para cima, estão contra a corrente elétrica. Então eu vou fazer um giro aqui na minha mão, de tal forma que eu coloque os dedos na frente da bobina, apontando para baixo, e veja que aqui eu conseguiria segurar a bobina. Nessa situação, o meu dedão aponta para a extremidade B do prego. Tá certo? Quando eu aponto o dedão para a extremidade B do prego, esta regra da mão me diz que a extremidade B do prego é um polo norte. Então nós temos aqui, ó, na extremidade B do prego, um polo norte. Portanto, na extremidade A do prego, formar-se-á um polo sul. Bom, isso tem que estar de acordo com a letra A ou com a letra C. Vamos ver então qual é a alternativa correta. A letra A diz que a corrente é de B para A, correto, e forma-se um polo sul em A. Está correto. A letra A está certa. Consequentemente, nós já temos aqui a alternativa correta para essa questão, que no caso é então a letra A. Aqui está a resposta da questão. Vamos ver a letra C apenas para conferir. Veja que a corrente é de B para A, está certo, mas se forma um polo norte em A, o que está errado. A alternativa C também está errada. A resposta correta é a letra A. Esta é a resolução para essa questão.
As extremidades A e B de um solenoide são mantidas nos potenciais elétricos VA e VB, sendo que VB é maior do que VA. Bom, se o potencial de B é maior do que o de VA, haverá uma diferença de potencial. Se VB é maior que VA, é como se nós estivéssemos ligando aqui uma bateria, ok? Onde o potencial de B é maior que o de A. Então, o potencial de B é maior do que o potencial de A. É como se o lado B estivesse conectado ao positivo de uma bateria e o lado A está conectado ao negativo da bateria. Consequentemente, nós teremos uma corrente circulando pelo solenoide, partindo do ponto B, ok? Percorrendo o solenoide neste sentido e retornando aqui pelo ponto A. Este é o sentido de circulação da corrente. Note que, da mesma forma que aconteceu aqui nessa questão de cima, nós vamos ter que inicialmente a corrente passa atrás do solenoide. Portanto, aqui na frente, nós teremos uma corrente passando na frente do solenoide. E essa corrente ela tem sentido de cima para baixo. Pessoal, esta situação aqui é idêntica à anterior. Logo, se ela é idêntica à anterior, nós teremos aqui no ponto P, no lado do solenoide que está próximo ao ponto P, a formação de um polo norte e no extremo oposto a formação de um polo sul. Bom, a questão pergunta o seguinte: a posição de equilíbrio de uma agulha de uma bússola quando colocada no ponto P do eixo do solenoide é qual dessas aqui, ó? Bom, se eu pegar uma bússola, reparem que nas figurinhas da bússola o lado escuro é norte e o lado claro é sul. Então, se eu colocar uma bússola aqui, ó, no lado P, onde está esse ponto P, o que vai acontecer? Nós vamos ter que essa bússola, quando colocada aqui, terá uma de suas extremidades atraídas pelo lado do solenoide mais próximo a ela. Note que o lado do solenoide que está mais próximo da bússola corresponde a um polo norte. E lembrem-se que os opostos se atraem. Então a bússola irá se alinhar com o solenoide, mantendo um polo oposto ao do solenoide virado para ele. Se o solenoide tem aqui um polo norte, então a bússola irá manter virada para o solenoide o seu polo sul. Mais uma vez eu chamo a atenção de todos que o polo sul da bússola aqui é o lado claro. Então a bússola ficará com o lado claro virado para o ponto P e o lado escuro virado para o oposto de B. Então nós teremos a bússola nessa situação. Aqui norte, aqui sul. Esta é a posição de equilíbrio da bússola próxima do solenoide. Se a gente voltar lá nas alternativas, a opção que coincide com esta figura é a alternativa B. Esta é, portanto, a alternativa correta para essa questão. Tá ok? É isso aí, pessoal. Então vamos aqui marcar a nossa alternativa B. Ela é a alternativa correta. Ok? A questão de número 4. A região delimitada pela linha tracejada contém exclusivamente um campo magnético uniforme. Note que o campo magnético, aqui pelo símbolo, é um campo magnético para dentro do papel. Ele é perpendicular ao plano da nossa tela e aponta para dentro da tela, aqui no caso. A direção de B é perpendicular ao plano da página e aponta para dentro dela, como já havíamos dito. 3 partículas, 1, 2 e 3, são lançadas na direção do campo com a mesma velocidade. Identifique, caso exista, os sinais das cargas das partículas. Um detalhe importante, veja que o campo magnético, quando uma carga em movimento entra nele, essa carga passa a sofrer uma força e essa força altera a trajetória da carga. A gente pode observar aqui que a carga 3 não tem a sua trajetória alterada. Portanto, a carga 3, ou a partícula 3, não está com carga elétrica, ela está neutra.
Tá ok? Então, portanto, a gente tem automaticamente a noção, conclusão de que a carga 3 ou a partícula 3 é neutra. Agora, nós temos o desvio das partículas 1 e 2. Precisamos, portanto, identificar qual é o sinal das cargas das partículas 1 e 2. Para isso, usaremos a regra da mão direita. A regra da mão direita para a força magnética é aquela em que os 4 dedos da mão acompanham a velocidade da partícula, a palma da mão aponta para o lado do campo, tem o mesmo sentido do campo, e o dedão nos dá, então, a força que age na partícula, o sentido da força. Então vejam que aqui o campo magnético ele é para dentro do papel e as partículas estão se movendo de baixo para cima. Então eu vou colocar os meus dedos apontando para cima da página, a palma da mão apontando para dentro da página, porque o campo é para dentro, e quando eu faço isso, automaticamente o dedão aponta aqui, ó, para o lado em que se encontra a partícula de número 1. A partícula que segue a regra da mão direita, a partícula que vai para o mesmo lado que aponta o dedão, é uma partícula que tem carga positiva. Portanto, automaticamente, usando a regra da mão direita, nós temos que a partícula de número 1 tem uma carga positiva. E reparem que a partícula 2 foi em sentido contrário ao que diz a regra da mão direita. Quando uma partícula desvia sua trajetória em sentido contrário ao que diz a regra da mão direita, a gente conclui que a carga da partícula é negativa. Portanto, a partícula 2 está carregada com carga de sinal negativo. A partícula é negativa. Beleza? Usando a regra da mão direita, nós identificamos as cargas das partículas que estão sendo requisitadas nessa questão. Bom, agora a gente vai passar para a parte B dessa mesma questão. Comparando as partículas 1 e 2, qual possui a maior massa? Olha, pessoal, massa é uma grandeza que está relacionada com a inércia. E a inércia é a capacidade que um corpo tem de manter no seu estado de movimento. Ou seja, a inércia tem a capacidade de dificultar as alterações da trajetória de um corpo. Logo, a presença da massa implica menor alteração da trajetória. Mais massa, menor a alteração do trajeto. Então vejam, se você observar bem, assim que a carga 1 entrou no campo, ela já virou aqui para o lado da esquerda. A carga 2, por sua vez, tentou manter sua trajetória por um tempo maior. Vejam que a curvatura da carga 2 é menor do que a curvatura sofrida pela carga 1. Isso quer dizer que a carga 2 tentou ou teve maior dificuldade para alterar sua trajetória. Logo, isso indica que a partícula 2 tem maior massa. Então, pessoal, de acordo com o que estamos vendo aí, nós temos que, comparando as partículas 2, qual possui maior massa? A partícula 2, tá ok? A partícula 2. Por quê? Porque ela teve menor alteração da sua trajetória. Ou seja, ela tem maior inércia. Maior inércia significa maior massa. Beleza? Partamos para a questão de número 5. A questão número 5 é uma questão de cálculo. Também exige a regra da mão direita e diz o seguinte: um fio retilíneo e longo é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes, no sentido mostrado na figura, ou seja, da direita para a esquerda.
A uma distância de 50 centímetros existe um ponto A. Determine o sentido do campo magnético no fio no ponto A. Beleza? Bom, para achar o sentido do campo, nós usaremos a regra da mão direita. Para os fios, o que nós temos? O dedão representa o sentido da corrente no fio. Então a gente põe a palma da mão, sempre a palma da mão em cima do fio, nunca as costas. A palma da mão em cima do fio. E o dedão deve ficar no mesmo sentido da corrente. Aqui, ó. O dedão deve apontar para o mesmo sentido da corrente. Então quando eu faço isso, reparem que as pontas dos meus dedos batem na tela do computador. Isso seria o mesmo que as pontas do meu dedo baterem na folha de papel. Logo, isso quer dizer que o campo magnético está entrando na folha de papel. Se eu faço um pequeno giro na minha mão, sem mover o dedão, olha, o dedão continua no sentido da corrente. Se eu mantenho o dedão nessa posição, eu percebo agora que as pontas do meu dedo não batem mais na tela do computador, ou seja, não bateriam mais na folha de papel. Isso indica que o campo é para fora. Então vejam, acima do fio, o campo é para dentro do papel. Abaixo do fio, o campo é para fora do papel. Então, nós temos aqui nessa situação que no ponto A, nós temos um campo que sai do papel. Ele é para fora. A parte de cima é para dentro, mas nós não iremos identificar, porque pede apenas para identificar o sentido no ponto A. Então nós já sabemos aqui, ó, que se trata de um campo para fora da folha de papel. Beleza? Uma vez identificado o sentido do campo, nós vamos agora calcular o módulo, o valor desse campo. Para calcular o módulo, ou seja, o valor do campo elétrico, do campo magnético criado por um fio percorrido por uma corrente, nós usamos a expressão do campo que diz que o campo é μ0I sobre 2π vezes d. O μ0 é a constante que está aqui, ó, ela foi dada, tá ok? Nós temos que o I é a corrente que foi dada, ela está aqui, ó, 2 amperes. E temos que a distância é a distância que o ponto se encontra do fio. Essa distância, de acordo com a questão, é de 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros, porque a distância tem que estar em metro. Bom, substituindo os valores na expressão, μ0, 4π vezes 10 a menos 7, Tesla metro por ampere as unidades, eu vou deixar fora. Multiplicado pela corrente, que é de 2 amperes, tudo isso dividido por 2π vezes a distância, que é 0,5 metros. Pessoal, eu vou fazer aqui algumas simplificações. A primeira delas é o π, eu vou simplificar com o π. Esse 2 que está aqui, eu vou simplificar com esse 2. Fica, portanto, a seguinte conta para a gente realizar. 4 vezes 10 a menos 7, dividido por meio. Esse vai ser o valor do nosso campo magnético. Reparem que 4 dividido por meio é 8. Todo número dividido por meio é o mesmo que o número multiplicado por 2. Logo, nós temos que o módulo do campo magnético será 8 vezes 10 a menos 7 Tesla. O Tesla é a unidade do campo magnético. Tá ok? Quando vocês estudarem, vocês também verão um Weber. O Weber é a unidade de fluxo magnético, não de campo. Campo é o Tesla. Então, muito bem. Esta aqui é a intensidade do campo magnético criado pelo fio no ponto A. Beleza? Então, ótimo. Passemos agora para a questão seguinte. Uma onda luminosa com comprimento mudou completamente o assunto, né? Então, vamos lá. Uma onda luminosa possui um comprimento de onda
o comprimento de onda, nós já sabemos que é representado pelo nosso lambda, que vale 5 vezes 10 a menos 7 metros. E que se move com velocidade v de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E tinha que ser isso mesmo. Toda onda eletromagnética se move com a velocidade da luz. Beleza? Essa onda incide sobre uma superfície metálica, fazendo com que ocorra o efeito fotoelétrico. Pergunta: o que você entendeu por efeito fotoelétrico? Tá certo? Ou seja, o que vem a ser o efeito fotoelétrico? Nós vamos fazer aqui então, tá? Uma explicação resumida, bem objetiva, do que era esperado como resposta para essa pergunta. Então, o que se espera? Então, você pode dizer que o efeito fotoelétrico é a retirada de elétrons de um metal através da incidência da luz. Isso é o efeito fotoelétrico. Bem resumido, bem tranquilo para a gente ter aqui como resposta dessa questão. Tá ok? Eis aí o que é o efeito fotoelétrico. Tá? É lógico que quando a gente faz perguntas do tipo, o que você entendeu? Se você colocar aqui, eu entendi que é batatinha, bababá, esse tipo de resposta que é descabido não precisa ser considerado. Tá ok? Beleza? Então, espera-se algo próximo a isso aí. Bom, a energia dos fótons da onda luminosa, pela equação de Planck, é igual a hf, onde f é a frequência da onda e h é a constante de Planck, 6,7 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo, vale aproximadamente, então nós vamos ter aqui que achar a energia dos fótons. Para achar a energia dos fótons, eu preciso da constante de Planck, que foi dada na questão, está aqui, e da frequência da onda. Repare que a frequência da onda não foi dada. Porém, nos foi dado jeito, nos foi dada condição para encontrar a frequência da onda. Então, se a gente lembrar que a equação da onda, né, V é igual a lambda F, nós temos que a frequência é a velocidade da onda sobre o comprimento da onda. Então, se a gente substituir a velocidade da onda, 3 vezes 10 elevado a 8, e dividir pelo comprimento, que é 5 vezes 10 elevado a 7, na verdade, menos 7, né? Nós conseguimos determinar aqui a frequência, né, da onda luminosa. Então, vamos colocar aqui a frequência da onda. 3 dividido por 5 dá 0,6. Vezes 10 elevado a 8 menos 7, vira 8 mais 7, que dá elevado a 15. Então é 0,6 vezes 10 a 15 Hz, ou 6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Ok? Esta é a frequência da onda. Substituindo essa frequência de 6 vezes 10 a 14 Hz, na equação de Planck, nós temos que a energia do fóton é o H 6,7 vezes 10 a menos 34, multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 14. Notem que 6,7 vezes 6, nós podemos fazer aqui no cantinho, 6,7 vezes 6. 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 6, 36, com 4, 40. Uma casa depois da vírgula, então nós temos que a energia do fóton é 40,2 vezes 10 menos 34 mais 14 dá menos 20.
esta é a energia do fóton, 40,2 vezes 10 a menos 20 Joule. Como não pode ficar número maior que 10 na frente da potência, nós vamos tirar uma casa daqui e adicioná-la aqui no expoente. Então eu vou tirar uma casa daqui e vou somá-la aqui no expoente. Logo, a energia do fóton ficará 4,02 vezes 10 menos 20 mais 1, menos 19 joules. Esta aqui é a energia do fóton. Veja que é o valor aproximado, né? O mais próximo de 4,02 vezes 10 a menos 19 é o item 3 aqui, ó. 4,0 vezes 10 a menos 19 joules. Essa é, portanto, a resposta para essa questão. A questão de número 7. Considere uma espira circular de 20 centímetros de raio, percorrida por uma corrente de 2 amperes, no sentido indicado. Identifique o sentido do campo magnético no centro da espira e represente-o com o símbolo apropriado. Pessoal, para identificar o campo magnético no centro de uma espira, nós podemos usar a regra da mão ou nós podemos usar aquela regrinha das letras, né? Vamos tentar usar a regrinha da letra? Então eu vou dizer aqui, ó, que esse lado da espira que eu estou olhando para ele corresponde, portanto, a um polo sul. Colocando setas na ponta da letra S, vejam que a letra S, as setas da letra S me mandam circular no sentido anti-horário. Aliás, desculpa, as setas da letra S me mandam circular no sentido horário. Veja que a corrente está em sentido anti-horário. As setas da corrente e a seta da letra S estão em sentidos opostos. Portanto, esse lado que eu estou olhando para a espira não corresponde a um polo sul. Então isso aqui, ó, está incorreto. Eu vou colocar aqui agora uma letra N meio tortinha, tá? Eu vou colocar aqui dentro da espira uma letra N. E vou colocar nas pontas do N uma seta. Veja que o sentido da corrente e o sentido da seta da letra N são iguais. Portanto, quando a seta da letra coincide com a seta da corrente, nós temos que aquela letra é a correta. Então eu estou olhando aqui para a espira, o lado da espira que está voltado para mim é um polo norte. E pelo polo norte o campo magnético sai. Então o lado da espira que está voltado para mim tem um campo magnético que está saindo do papel. Então identifique o sentido, ele é para fora, utilizando o símbolo apropriado. O símbolo apropriado foi colocado aqui, porque quando o campo é para fora, nós temos uma bolinha com um ponto. Este é o símbolo de para fora. Calcule o módulo do campo na espira. Para calcular o módulo do campo, nós usamos a expressão B igual a μ0I sobre 2R. μ0 é a constante, I é a corrente, e o R é o raio da espira. O raio da espira está dado aqui, ó, 20 centímetros, é corrente também. Lembrando que o raio tem que estar em metro. Pessoal, passar de centímetro para metro é só pegar o que você já tem em centímetro, 20, e multiplicar por 10 a menos 2. Automaticamente você já tem em metro. Você já tem a medida em metro. 20 centímetros são 20 vezes 10 a menos 2 metro. Nós vamos ajustar isso. 20 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 1 metro. Substituindo o valor, então nós temos que a constante é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, que vou deixar fora, multiplicado pela a corrente, que é de 2 amperes, dividido, portanto, por 2 vezes o raio. Quem que é o raio? 2 vezes 10 a menos 1. Então, se vocês observarem bem, eu vou fazer algumas simplificações aqui, tá? Se a gente observar bem, 2 vezes 2 é 4. Então eu vou cortar esse 2 com esse 2 e esse 4. Vai restar aqui em cima, portanto,
o seguinte valor para o meu campo magnético. 2 vezes π é 2π. 10 a menos 7, 10 a menos 1, eu vou pegar o menos 7, menos 1. Menos 7 menos 1 vira menos 7 mais 1. Então, isso dá menos 7 mais 1 dá menos 6. Então, eu acabei de achar aqui, ó, aqui está a intensidade do campo magnético. Esse campo magnético é de 2π vezes 10 a menos 6 Tesla. Ou 10 a menos 6 é o micro, eu posso expressar esse campo como sendo 2 microtesla. Qualquer uma destas duas respostas está correta. Então resolvemos assim a B da questão de número 7. O solenoide é composto por 120 espiras de fio, cada uma com um raio de 5 centímetros. O solenoide é percorrido por uma corrente de 5 amperes no sentido mostrado. Se a gente observar bem aqui, ó, a figura, ela pode parecer meio confusa, mas não é não. A corrente está aqui embaixo, ó. Veja que a corrente faz isso. Então ela vai atravessar aqui na frente do solenoide, de baixo para cima. Eu preciso dessa corrente na frente do solenoide para identificar o sentido do campo criado por ele, usando a regra da mão direita. Beleza? Escreva os polos originados no extremo do solenoide. Para fazer isso, nós vamos ter que usar a regra da mão direita. A gente precisa lembrar que o solenoide, a gente tem que imaginar que nós vamos segurar ele com a mão, né? Então, eu vou fazer isso aqui no solenoide, ó, ok? Mas eu tenho que lembrar que eu vou segurar o solenoide, eu vou fechar minha mão no solenoide com os dedos no sentido da corrente. Vejam que a corrente aqui é para cima. Se a corrente fosse para baixo, eu tinha que colocar os dedos segurando o solenoide para baixo. Como é para cima, eu vou simplesmente imaginar que eu estou segurando o solenoide. Ó. Quando eu seguro o solenoide com os dedos no sentido da corrente, aqui mais uma vez a corrente é para cima, meus dedos são para cima. Reparem que o meu dedão aponta agora para a extremidade esquerda do solenoide. O dedão, pessoal, na regra da mão direita para o solenoide, ele indica onde forma-se o polo norte. Então veja, colocando a mão nesse sentido, o dedão aponta para esse lado. Então, eu concluo que deste lado aqui do solenoide, nós temos a formação de um polo norte. No extremo oposto, automaticamente, nós temos a formação de um polo sul. Esta é, portanto, a regra da mão direita identificando os polos do solenoide para esta situação. Uma vez identificado o sentido do campo, os polos do solenoide, nós faremos agora o cálculo da intensidade do campo, do módulo do campo criado pelo solenoide. Note que nessa situação nós temos aqui o raio das espiras que formam o solenoide e ao mesmo tempo o número das espiras. Quando eu tenho o número de espiras e o raio das espiras, eu utilizo esta expressão aqui para calcular o campo do solenoide. A expressão é a seguinte: B é igual a μ0I sobre 2R vezes N. Na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós vamos calcular o campo criado por uma espira e multiplicar esse campo pelo número de espiras que existe no solenoide. Substituindo os valores, o μ0, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente que circula pelo solenoide é uma corrente que, de acordo com a questão, é de 5 amperes. Então, nós vamos colocar aqui em cima a corrente no solenoide, 5 amperes. Tudo isso dividido por 2 vezes o raio do solenoide. O raio do solenoide é 5 centímetros. Como eu havia dito agora há pouco, para passar centímetro para metro, basta pegar o que tem em centímetro, 5, e multiplicar por 10 a menos 2. Então 5 centímetros é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 2 metros. Vamos colocar esses 5 vezes 10 a menos 2 aqui. O número de espiras do solenoide é 120. Podem conferir porque isso está escrito aqui, ó. 120 espiras. Está aqui.
O raio do solenoide, 5 centímetros. Está aqui. Realizando a conta que nós temos a operação matemática, nós vamos então chegar na conclusão que o campo magnético criado pelo solenoide, com algumas simplificações, simplificando 5 com 5, 4 dividido por 2 vira 2. Então nós temos aqui o seguinte, 2 vezes 120, 240. Potência de 10 vezes π vezes 10. Menos 7 menos 2 é menos 7 mais 2, que dá, portanto, menos 5. Eu vou adequar a minha resposta, porque, na verdade, o campo já está aqui, é 240 π vezes 10 a menos 5 Tesla. Mas na frente de potência não pode ficar número maior do que 10. Adequando a resposta, nós vamos ter 2,40. Como eu estou tirando duas casas, eu vou acrescentá-las aqui, tá ok? Eu vou ter 2,40 π vezes 10 menos 5 mais 2, menos 3 Tesla. Esta é a intensidade do campo. Ou podemos expressar, 10 a menos 3 é o mili. Nós podemos falar que é 2,4 π militesla. Qualquer uma dessas duas respostas está correta para a situação dada. Realizamos então a questão de número 8. Façamos agora a questão de número 9. Um fio percorrido. Um fio de 10 centímetros é percorrido por uma corrente de 10 amperes. E está mergulhado numa região de campo magnético. Notem que o campo magnético está representado por pontos, bolinhas. Aqui embaixo a gente destaca, um símbolo para o campo magnético, que é uma bolinha com um ponto dentro. Isso indica, pessoal, que o campo magnético é para fora. Então o campo está saindo do papel. Olha ele aqui, ó. Um campo para fora do papel. Determine a direção e o sentido da força que atua no fio, que o campo vai exercer no fio, e depois pede-se para calcular essa força. Para encontrar o sentido do campo, nós vamos utilizar a regra da mão. A regra da mão diz que, para a força em fio, nós temos aqui que a palma da mão segue o campo, os 4 dedos seguem a corrente e o dedão nos dá o sentido da força. Quando o campo é para fora, nós vamos colocar em cima da folha de papel, aqui no meu caso na tela do computador, as costas da mão. Quando o campo é para dentro, a gente coloca a palma da mão. Então eu vou colocar as costas da mão no papel. Mas veja que eu posso colocar as costas da mão no papel de qualquer jeito, como eu estou fazendo aqui agora. Mas esses dedos, os 4 dedos da mão, tem que seguir a corrente. E a corrente aqui é para a direita. Então eu vou ter que colocar a minha mão em cima do papel, com as costas do papel, com estes 4 dedos apontando para a direita. Ou seja, eu vou ter que fazer isto. Vou ter que fazer isso com a minha mão. Note que quando eu coloco a minha mão, as costas da mão no papel, com os dedos apontando para a direita, o meu dedão está apontando para baixo. Consequentemente, esse vai ser o sentido da força que atua no fio. A força provocada pelo campo sobre o fio terá um sentido para baixo. Ela será aqui, ó. Ela será uma força para baixo no fio, tá ok? Esse é o meu vetor força magnética. A força é vertical para baixo. O sentido e a direção da força, vamos calcular o módulo da força que o campo exerce sobre o fio. E o módulo da força é dado pela expressão F é igual a B. B é o campo magnético, I é a corrente e L é o comprimento do fio que está dentro do campo. Essas informações todas foram dadas. Aqui nós temos o comprimento do fio no campo, que é de 10 centímetros, ok? Nós temos também a corrente que está no fio, que é de 10 amperes, e nós temos o comprimento do fio, tá ok? 10 centímetros. A intensidade do campo não foi dada. Ela foi dada no momento em que a prova foi realizada. Então eu vou admitir aqui agora
que o campo magnético no fio é de 4 microtesla, isto é, 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então a intensidade 4 vezes 10 a menos 6 Tesla. Beleza? Bom, com esses valores, nós temos então que a intensidade da força no fio é 4 vezes 10 a menos 6 Tesla, a corrente do fio 10 amperes, o comprimento do fio 10 centímetros. Deve estar em metro. Para passar de centímetro para metro, pega o que você tem em centímetro, 10 centímetros, e multiplica por 10 a menos 2. Nós temos o valor em metro. Como na frente de potência não pode ficar número maior ou igual a 10, a gente vem aqui e escreve isso como sendo 1 vezes 10 a menos 1 metro. Esse é o comprimento do fio. Realizando essa conta, nós temos que a força no fio será 4 vezes 10, 40, vezes 1, 40, vezes 10, menos 6, menos 1, menos 7. Esta é a intensidade da força que atua no fio. 40 vezes 10 a menos 7 newton. Como não pode ficar aqui na frente número maior do que 10 ou igual a 10, a gente adequa essa resposta dizendo então que nós temos uma força de 4 vezes 10. Vejam, eu tirei essa casa aqui, ó. Essa casa eu vou acrescentar ela aqui no expoente. Menos 7 mais 1 vira menos 6 newton. Esta aqui, pessoal, é a intensidade da força no fio. 4 vezes 10 a menos 6 newton. O 10 a menos 6 é um micro. A gente pode falar então que é uma força de 4 micronewtons. Tá ok? Qualquer uma dessas respostas está certa para a questão. Isso finaliza a questão 9. E agora a última questão, que é a 10, diz o seguinte. Nas figuras a seguir está um ímã movimentando sobre uma espira condutora, colocada sobre uma mesa, de tal forma que há uma variação de fluxo do campo magnético na espira. As figuras indicam o sentido da velocidade imprimida ao ímã e, em cada caso, o polo do ímã que se encontra mais próximo da espira. Assinala a alternativa que representa corretamente o sentido do movimento o sentido da corrente elétrica induzida na espira, de acordo com o movimento do ímã. Veja bem, pessoal, a gente viu o seguinte, que de acordo com a lei de Lenz, toda corrente induzida cria um campo magnético que tenta se opor àquilo que a criou. Então a corrente elétrica vai fazer surgir ali da espira de fio polos magnéticos que vão tentar impedir o que está gerando a corrente elétrica. Então nós vamos analisar primeiro a letra A, para a gente poder identificar o que está acontecendo aqui. Vejam bem. Na letra A, nós temos aqui um ímã se aproximando da espira com o polo sul. O que a espira vai fazer? Ela vai criar, próximo do ímã, um polo sul, para que impeça a aproximação do ímã. Lembre-se, a corrente elétrica induzida cria polos que tentam impedir aquilo que a está criando. O que está criando a corrente é a aproximação do ímã. Então vamos tentar impedir a aproximação do ímã. Nós vamos empurrar o ímã contra. Nós vamos tentar fazer o ímã afastar. Nós vamos ser contra a aproximação do ímã. Para isso acontecer, vai ter que ser criado aqui, ó, acima da espira, um polo sul magnético. Esse polo sul magnético vai fazer com que o polo sul do ímã seja repelido e aí o ímã não se aproxime mais. Ele vai tentar impedir a aproximação do ímã. É isso que diz a lei de Lenz. A lei de Faraday, lei de Lenz. No segundo caso, nós temos o afastamento de um ímã. O polo norte está se afastando da bobina. O que a bobina vai fazer? Vai tentar puxar o ímã de volta. Para puxar o ímã de volta, ela vai ter que atrair o polo norte do ímã. Como que se atrai o polo norte do ímã? Com um polo diferente. Então ela vai ter que criar aqui em cima dela
um polo sul. Então, esse segundo caso, nós vamos ter que criar aqui em cima da bobina um polo sul para puxar o ímã de volta. No terceira situação, a letra C, o que está acontecendo é um afastamento do ímã, mas é um afastamento do polo sul. Eu vou ter que puxar esse ímã de volta. Para mim puxar o polo sul do ímã de volta, eu vou ter que criar aqui em cima um polo norte, porque os opostos se atraem. E na última situação, nós temos a aproximação de um norte. Para afastar um polo norte que está se aproximando, eu preciso criar outro polo norte para que ambos se repilam. Então eu tenho que ver o seguinte, qual dessas situações é a correta? Ou seja, em qual situação a espira vai criar o polo que está sendo indicado aí agora, ou norte ou sul. Vamos analisar a letra A, tá certo? No caso da espira, é só a gente lembrar o seguinte, né? No caso da espira, é só você desenhar a letra em cima da espira com as setas na ponta da letra. Se a seta da letra coincidir com a seta da corrente, é aquilo mesmo. Então eu descobri que aqui em cima tem que ter um polo sul. Eu vou desenhar aqui em cima da espira, ó, a letra S. E vou pôr a seta da letra S, ok? Sobre a espira. Repare que a seta do S manda circular a espira em sentido horário. Repare que a corrente está circulando a espira em sentido horário. Vou fazer uma coisa aqui para que você veja. Veja que a corrente está em cima do fio em sentido horário. Quando eu coloco a letra S aqui em cima do fio, a seta do S manda circular também em sentido horário. O S bate com a corrente. Então tá certo. A resposta da questão é a letra A. Só para provar para vocês que isso é verdade, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na letra B. Vocês verão que não vai dar certo. Vejam, eu descobri que aqui na letra B nós temos uma letra S. Então eu vou desenhar a letra S, tá? Eu vou fazer o desenho da letra S sobre a espira, tá bem? Vamos lá, vamos desenhar a letra S aqui em cima da espira, ó. A letra S sobre a espira, como eu já havia mostrado, manda circular a espira em sentido horário. Mas veja que a corrente da espira está em sentido anti-horário, não coincide. Se não coincide, não é verdade. O mesmo a gente pode fazer na letra C. Ó. Vou fazer só a letra C que já vai servir. Estão vendo que a corrente aqui, ó, é no sentido horário? Se eu desenhar um N bem torto aqui em cima, ó, e colocar as setas na ponta do N, o N vai mandar eu circular a espira no sentido anti-horário. Mas a corrente está circulando em sentido horário. Então a letra manda anti-horário. A corrente é no horário. Os dois não coincidem. Então não é essa letra. Então a alternativa C está errada. Bom, portanto, a alternativa correta para a questão 10 é a letra A. Isso finaliza a correção da nossa prova. Qualquer dúvida, pessoal, é só entrar em contato. Um abraço para todos. Tchau, tchau.